E eu atravessei olhando para o céu, tal, né? Pensando, né? Poxa vida, e agora? Como que eu vou consertar essa situação? E aí eu atravessei e tal. Na hora que eu cheguei em frente à minha casa, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvaldo Faria E o meu é Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus. Amém. Além também de a gente estar trazendo informações para as pessoas, agregando na vida delas para que elas possam aprender cada dia mais, né? E aí, Antoniel, hoje tá tranquilo? Graças a Deus, foi uma semana bem abençoada por Deus. Temos muito que agradecer, né? Isso aí. E a cada momento Deus tem nos dado graça e misericórdia. Então, louvado seja Deus por isso. Amém, cara. Eu penso que às vezes alguns problemas acontecem Sim, e às vezes a gente se frustra, fica meio chateado, verdade, né? verdade, Mas aí no outro dia, a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. verdade. E muitas das vezes a gente fica triste por uma situação, só que no outro dia as forças do Senhor, elas nos renovam e a gente transforma isso numa energia, né, que vem de Deus e a gente vai para frente e ele nos ajuda, nos impulsiona Amém. com o poder dele. Mas tudo bem, Antoniel. Como é que o pessoal aqui nesse vídeo faz para estar dando apoio para a gente, tá dando para que a gente possa estar crescendo mais através no YouTube, alcançando mais pessoas? Dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, você possa divulgar, né, o programa Testemunhar com seus amigos, seus familiares. Essa é uma forma que você tem também de alcançar a vida das pessoas e mostrar que Deus ainda continua fazendo milagre nos nossos dias. Ele é o Amém. Deus que trabalha a cada momento e a cada instante, não só na nossa vida, mas na sua vida também. Amém. É isso aí, Antoniel. Obrigado aí. E você que está aí, não se esquece de sempre estar dando apoio, curtir nosso canal, não esquece de se inscrever, compartilha com a família, né, Antoniel? Sim, Importante, né? sim. Os amigos, se você gosta do conteúdo, se para você foi relevante, importante, compartilhe com as pessoas também. E, Antoniel, hoje nós temos que também agradecer a presença do nosso querido amado Edivaldo, né? Obrigado. Nosso grande lenda, é o cara que controla as câmeras. Ele é nosso chefe, né? Nosso chefe, Ele paga as nosso contas aqui. chefe. Ele que paga as contas tudo Eu aqui. acabei de falar algum instante atrás que É, ele é o nosso coração, né? ele é o nosso coração, é isso aí. Sem ele ali, nada funciona aqui, viu, Verdade. gente? Os méritos são por lenda. Grande lenda. Logo, logo, ó. Nós estamos no projeto de conseguir o microfone pro Lenda. Então, se você quer dar um apoio, quer ouvir a voz do Lenda e tá aqui participando com a gente, dá um apoio aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo a gente deixa ali um Pix para você, de repente, que você tá dando apoio pra gente, para que a gente possa estar melhorando melhor nosso canal e a mensagem de Deus chegue mais longe, tá bom? É Amém. um apoio. Tonel, hoje nosso convidado é um amigo meu de muito tempo, né? Nós participamos da mesma igreja, em Hortolândia. A gente foi ancião também junto ou não? não, Acho que não, né? não. Mas fizemos parte da liderança ali da igreja do Jardim Santa Isabel. Aliás, isso, um abraço para todos da igreja do Jardim do bairro Santa Isabel, em Hortolândia, igreja adventista lá. Passei 10 anos naquela igreja, aprendi a amar aquela igreja de uma forma que ainda tem um cantinho no meu coração de vocês, tá Amém. bom? E lá veio o fruto da amizade com o nosso amigo Marco, né, Marco? E aí, Marco, como é que você tá? Tudo jóia? Verdade, Osvair. São 10 anos aí de parceria, de muito trabalho, né, no Clube dos Bravadores. Muito trabalho lá. Apesar de eu não ter trabalhado como ancião na época, né, que eu
Mas você fez parte do clube, né? Fiz Lá. parte do clube, da liderança ali, né? Com as crianças desbravadores, o Chave do Amor. Chave do Amor. E o evangelho foi pregado naquela época também, né? Foi, fizemos vários projetos lá, né, Marco? Inclusive, fizemos até viagens, né, com a diretoria. Eu nunca esqueço daquela viagem que nós fizemos para a Praia do Sono. Praia do Sono. Praia do Sono. Rio de Janeiro. Onde fica isso? Rio de Janeiro. Rio de Fica Janeiro? ali em Rio de Janeiro, perto de Paraty, né? Isso. Para quem já foi para Trindade, Ubatuba, é um pouquinho depois de Ubatuba. Mais pra Aí frente. depois, um pouco antes de chegar em Trindade, que é um vilarejo, que é bem conhecido, e antes também de Paraty, quer dizer, Trindade fica dentro do município de Paraty. Trindade fica dentro do município de Paraty. E, Marco, eu nunca me esqueço daquela experiência. Obrigado, Délio, por nos oferecer essa experiência aí. Meia-noite nós chegamos lá, debaixo de chuva, Debaixo do chuva. colocamos a mochila nas costas. Teve 2 guias, né? Dois guias. Os meninos estavam sem camisa e descalço. E Assim, a gente de bota, de bota, mancando. mancando, de chapéus, de boné. Eu lembro que a minha mochila pesava 20 quilos. No final, ela pesava 100 quilos. E foi muito bom, cara. Foi muito bom estar nesse momento. Você lembra da pedra que engole, né? Claro. Você lembra da pedra que engole? Foi Você nela. conhece pedra que Não, engole? não. Essa é nova pra mim. Pedra que engole, ela é um baita de uma pedra. É. E aí vem o riachinho, né? Uhum. Parte dela desce. E a outra parte, ela entra pra pedra. E ela tem uma fenda que passa uma pessoa. Só que E aí você não vê a fenda, né? Você não vê a fenda e você também não vê onde sai. Você mergulha Você sem saber entra onde vai nela sair. e vaza pra baixo da pedra. E sai do outro lado. Sai embaixo dela. Nossa, O lugar onde fica o buraco, É. debaixo de uma pedra grande, Sei. corre uma cortininha de água. E aí você não sabe o que tem ali. A galera entra ali, né? De frente, de qualquer jeito. Fica aí então um apelo pro pessoal ir lá conhecer, né? O lugar, né? Conheçam a pedra que engole lá em Trindade, né? Na Praia do Sono. Na Praia do Sono Praia do ali, Sono. naquela região ali. Mas, Marco, você foi uma fase bem importante na sua vida dos bravadores, né? Sim, sim. Tudo que eu sei sobre a igreja, estudos que eu fiz, foi através do Clube dos Bravadores, porque ele tem um programa, né, Osvair, de estudos, e a gente, seguindo esse programa, a gente conhece muito sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, enfim. É um departamento que eu costumo dizer que ela é uma segunda igreja. Ô Marco, para a gente entender um pouco melhor, vocês estão falando de desbravadores, talvez seja uma linguagem que a gente já conhece, né? Mas para o pessoal que está assistindo, o que é isso? Então, os desbravadores, ele é um primo, irmão dos escoteiros, né? E o desbravador, ele tem a parte de escotismo, né? Uhum. Então tem o acampamento, tem nós e amarras, tem a parte física e mental. Qual que é a diferença dos dois? Primordial. É a parte espiritual, que aí forma um tripé. Ah, Então a parte espiritual usa os escoteiros já não. Os escoteiros, eles são laicos, né? Eles não é vinculado a nenhuma religião, É físico e mental deles, né? física e mental. Físico e mental. Então nós temos O tripé, esse né? plus, Plus, né? né? O Que é plus o- do então o Físico desbravador é físico, mental e espiritual. espiritual, Ah, exatamente. e essa questão espiritual, qual que é a base? A Bíblia? A base é a Bíblia, A Bíblia. o cristianismo. Aham, cristianismo, então. O que a Bíblia ensina, né? Legal. Sobre as temáticas. E de acordo com o que você foi aprendendo, ajudando, eu lembro que a gente tinha uma boa parcela de ajuda sobre instrução das crianças, né? E você via realmente a transformação de atitude das crianças. Poxa, Asvar, você fez até uma pergunta bem interessante, porque eu entrei no Clube dos Bravadores, não sabia nada, né? Uhum. Então, a equipe do Délio, né? Abraço ao Délio, que me ensinou bastante, ensinou pra gente. Você não, né? Você já era um desbravador, né? Você já conhecia. Já conheci. Eu não, já. entrei verde, né?
Então, eu não sabia nada. Então, eu não sabia como lidar com os adolescentes, eu não sabia lidar com as crianças. Então, a gente sempre teve essa instrução por parte dos mais velhos, né? Uhum. E também a gente tinha treinamento em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O famoso ECA, Isso é né? importante. Né? Então, a gente sabia até onde que a gente vai, né? Até onde a gente pode ir. E, assim, é uma bênção, porque através do Clube dos Bravadores eu escolhi minha profissão. Legal. Bacana. E nesse meio, assim, que você participou dos Bravadores, ali você começou a aprender mais sobre a Bíblia. Sim, Ali você começou a ter um conhecimento mais aprofundado, a gente pode colocar. mais amplo, Mais né? amplo, né? Também, mais amplo. Aprofundado também, mas Também, né? assim. Acho que amplo e aprofundado, né? Porque hoje em dia, Osvair, é até interessante. Eu estava conversando ontem com um amigo e eu falei assim, nossa, as pessoas hoje em dia, elas têm uma extensão de conhecimento igual um oceano, mas a profundidade de uma poça d'água, né? Isso é Exato. triste, né? Então, sabe muito de muita... aliás, sabe muita coisa, mas pouco. Né? E através do Clube dos Bravadores a gente tem essa oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos. Começa ali, né, engatinhando, né, como todo mundo, mas ao passar do tempo nós podemos ou não nos aprofundar. Tem uns cartões também, né? Isso. Pioneiros, amigos, né? Que vai te proporcionando conhecimento, né? O cartão de amigo que começa lá com 10 anos e termina com de guia com 15 anos. Isso. Após isso, o desbravador que sai da fase de desbravador vai para a diretoria e ali ele tem a oportunidade de fazer o cartão de liderança, né? Que ele tem de 1 a 3 anos para concluir e ali ele vai fazer várias leituras, aumenta a quantidade de livros que ele tem que ler sobre o assunto e ele, inclusive, ele tem que fazer uma prova sobre a doutrina da igreja. Você conhece outros departamentos da igreja adventista que tem que fazer prova sobre doutrinas? Não, nem. Pois é, Clube dos Bravadores tem. Então ele é o que eu falo, ele é uma igreja dentro da igreja. E o diretor, a diretora, ele é praticamente um pastor ali. Exatamente. Que ele tem que trabalhar, desenvolver os projetos, conhecer do que ele está falando, saber do que ele está falando, né? E para isso ele tem que estudar. Se ele não estudar, ele fica para trás. E aí você faz o cartão de liderança, aí tem o Master e o Master avançado. Que aí você termina com alguns projetos, você tem que fazer alguns projetos, você faz o ano bíblico, né? E aí você tem a oportunidade, então, se você fizer os 3 cartões de liderança, líder master e master avançado, você leu a Bíblia completa 3 vezes. 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Por isso que os observadores, ele é uma atividade dentro da igreja, Adventista, Sétimo Dia, onde você consegue uma amplitude, né? E em alguns departamentos você consegue se aprofundar. Sim. Mas, Marco, você... tudo bem que você começou a conhecer a Bíblia através dos observadores, teve com seus papos todo aí, mas você é de berço cristão? Você já era cristão? Como é que foi a sua parte, assim, transição sua? De berço cristão, sim. Né? Porque eu fui batizado, né, na igreja católica, né? São cristãos também. Então, somos cristãos. Opa, somos cristãos? Não, somos cristãos. Corrija aí. Isso. Né? Somos cristãos também, né? Acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Fui batizado, fiz o catecismo, né? Inclusive, eu fazia o catecismo e eu achava bem interessante, porque eu olhava algumas coisas e eu achava estranho, sabe, Toniel? Porque eu olhava e falava assim, poxa vida, mas eu tô olhando aqui pro calendário e ele começa no domingo, e eu ficava pensando, poxa vida, mas a gente começa descansando, a gente não deveria descansar no último dia da semana, que era o sábado? Então, já naquela época, apesar de não conhecer nada sobre Bíblia, assim, de forma aprofundada, não conhecer igreja adventista, não conhecer nada sobre o sábado, alguma coisa que hoje eu entendo atenção, né? o que é, exatamente, me chamava a atenção e eu não via lógica
no sistema de calendário que a gente tinha. Na verdade, o calendário estava certo, né? O que estava errado ou equivocado é a forma de descanso, né? Onde começa e onde termina. Sim, Sim. é. Mas aí o tempo foi passando, como que você foi tendo contato Isso. Como com a igreja? Ou Com isso? melhor, de onde você veio, Marco? A gente nem perguntou de onde você é, cara. Você nasceu da é uma onde? pergunta interessante. Eu sou paulistano, né? Pequeno, assim, com uns talvez 3 anos, 2 anos, 4 anos, não sei, aí eu já não vou recordar, né? Aham. Eu morei no Campo Limpo, em São Paulo. É, ainda pequeno, nós fomos para o bairro de Pinheiros. Morei em Pinheiros até os 15 anos. Estudei ali no bairro. Era um bairro próximo à Vila Madalena, né? Quem conhecer aí a novela, Uma aquela região novela, grande, né, também. é uma região bem movimentada, central, bem até populosa, né? Bem desenvolvido, Bem né? desenvolvida. Então, a gente morou ali até os 15 anos e, por situações da vida, a família teve que vir para Hortolândia. O meu pai já tinha comprado uma casa em Hortolândia, então a família decidiu vir para Hortolândia morar. Certo. E ali eu fui à escola, né? Mas assim, não foi logo de pronto assim que eu conheci a igreja, nem o cristianismo em si, né? Mais aprofundado. Na verdade, eu até me afastei, viu? Eu até me afastei um Aham. pouco. Ô, Marco, a gente tava conversando um dia e você falou que quando você se mudou para Hortolândia, tipo, você não conhecia ninguém, deixou sua infância, um pouco tudo lá em São Paulo. E aí você falou que teve algumas crianças, adolescente no caso, que vieram te chamar para brincar de bola sem saber o seu nome. E aí eles falaram uma coisa, o que que foi que eles falaram? Sim, sim. A gente morava ali fazia pouco tempo e eu, como era um pouco tímido, né? Então eu não saía pra rua pra fazer amizade, pra procurar, não tinha essa desenvoltura. E pra falar a verdade, nem hoje eu tenho muito essa desenvoltura, né? Pra Ah. sair conversando com qualquer pessoa igual outras pessoas têm. Mas eles chegaram ali e falaram assim: Ô, 59! Aí o meu irmão que tava em casa, né? Meu irmão mais velho, falou assim: Olha, eu não conheço ninguém aqui, mas eu acho que estão te chamando. Aí eu 59. saí na janela, né? Porque a casa era número 59, né? Aham. Aí eu saí na janela e tava o Paulo. Poxa vida, eu queria lembrar o nome das pessoas que estavam ali. Era o Paulo, que morava na rua de baixo. Eu acho que o André também estava, que morava mais no final da rua. E tinha o Leandro. E tinha o Leandro. Lembro. Foram esses três aí que me chamaram para jogar bola. Eu acho que o Rodrigo também tava, talvez 4 me chamaram ali, mas eu acho que foi o Paulo que Você gritou: chamou. "Ô, 59!" Eu não sabia o meu nome também, né? Foi até bem Bem criativo, interessante, né? Sabe? É melhor do que o de casa, né? Verdade. Pois é, hoje de casa poderia ser qualquer um Qualquer ali, pessoa, né? né? Ô, Marco, que legal, cara. Assim, você vê a importância das pessoas que se preocupam com a gente quando a gente é novato num lugar e tudo mais. Mas, assim, depois que você passou essa fase aí, como que você conheceu em si a igreja, assim? Eu passei por uma fase muito crítica, Osvair. Porque assim, eu ficava migrando, né, entre o gnosticismo e o ateísmo, e eu não sabia. Na verdade, eu entrava em crises emocionais, Aham. e a maioria das pessoas, se é que eu posso dizer a maioria, mas eu penso assim, né, eu acredito assim, Uhum. que quando ela tem alguma crise, a gente tem a tendência de colocar a culpa em Deus, né? E aí a pessoa, sim, eu tinha muitas crises emocionais ali, algumas questões, e eu cheguei a desacreditar de Deus mesmo, falar assim: olha, Deus não existe, isso daqui é fruto mesmo de uma explosão aí, de um Big Bang, né, que é uma das formas de se entender a criação do universo, que eu discordo, né? Eu discordo. Eu acredito no criacionismo.
cristianismo Nessa bíblico. época você era um ateu, a gente falar assim, ou não? Ou tava ali no Chegou perto do Eu ateu. meio acho que eu termo. era, eu acho que eu era um à toa, Não, né? Mas eu chegava ali, eu ficava É. migrando entre assim, poxa vida, se Deus existe, por que que ele deixa acontecer tanta coisa ruim? Alguém se incentivava você a ser assim ou esse ponto de interrogação partia de você? Não, esse ponto partia de mim. É, É interessante, porque muitas vezes a gente tem essa influência de terceiros, né? De verdade. pessoas, às vezes de familiares e tal. No meu caso, não. Apesar que assim, eu não tinha incentivo nem para ir e nem para não ir à igreja. Então a minha família era um pouco neutra nessa questão. O meu pai mesmo, ele não gosta, ele não frequenta, mas é a opinião dele, né? Eu respeito a opinião Sim, claro, dele, com mas assim, certeza. eu não tenho fase na minha vida. A única fase na minha vida que tem esse incentivo foi quando eu fiz o catecismo mesmo, ainda em São Paulo. Ali em São Paulo. Ainda em Ah, São mas ali foi uma formação infantil, né? Que É, ali você, talvez de uma forma obrigada pelos pais, ó, tem que ir pra igreja, vamos lá fazer, né? Mas a partir do momento que você passa pela fase de adolescência, passou por essa fase aí, né, de crer ou não crer, é ou não é. Eu sei que você passou por uma experiência bem interessante, Marco, né? Porque você conheceu uma pessoa que fez uma grande diferença na sua vida, né? Sim, é, a Érica, né? A Érica, minha esposa. Beijo, amor. Daqui a pouco você vai assistir. Manda um beijo então pra mim. É, mandar. É minha costelinha, né? tá certo. Tá do meu lado. É, então, assim, eu tive essa oportunidade de conhecer uma moça Ah, chamada Érica, como eu disse. E eu, na verdade, eu preciso dizer, viu, Toniel, que eu tava procurando outra moça. Não era exatamente a Érica. Mas, assim, a gente vê como Deus conduz as Deus coisas. vai trabalhando, né? Vai Exatamente. produzindo. desencontros aí, né? Exatamente. Nesses encontros e desencontros da vida, a gente é guiado, de certa forma, Sim, por Deus Sim. eu e acredito Ele dá as fielmente nisso. oportunidades. Ele dá as Exato. oportunidades. Então, eu conheci a Érica, né? A gente, a princípio, a gente não trocou telefone. Eu acho que eu fiquei tão, assim, abobado com a situação, Impactada ali. porque, na verdade, eu tava... Assim, eu não posso deixar de dizer que eu estava indo atrás de outra pessoa, né? Isso é E ela natural. era uma pessoa que Você era estava um ali cara conversando. sozinho, né? Eu estava conversando com um amigo e eles eram amigos em comum, né? Sim. Então, esse amigo meu era amigo dela e amigo meu, É. né? Então, a gente se conheceu dessa forma. Passou o seu tempo, eu lembrei dessa moça. Eu falei, poxa vida, aquela menina bonita, simpática, preciso achá-la. E aí eu conversei com outro colega, conversei com ele e tal, e a gente estava um dia na famosa Praça Poderosa, lá em Hortolândia, né? Muito bonita lá. E eu tava com outro amigo, com o Fernando, com o Luiz Fernando, que inclusive foi padrinho de casamento nosso. Aí eu falei assim, pô, Fernando, eu vou ali conversar com uma pessoa. E eu fui conversar com a Érica. Quando eu vi, o Fernando tá vindo atrás de mim, ele, oi, Érica, tudo bem? Eu falei, opa, Você conhece ela, rapaz? conhece? O Fernando é mais confiável. É, E aí eu falei assim, pô, Fernando, arruma, vê se você consegue o telefone da Érica. E aí, com um custo, né, porque demorou para ele encontrá-la de novo. E aí ele conseguiu pegar o telefone com ela, me passou. Eu conversei com a Érica, a gente por telefone a princípio. E aí depois a gente marcou um encontro, acho que foi até no mesmo dia que a gente estava conversando pelo telefone. Ah, uhum. o que que você está fazendo aí? E tal, tô aqui assistindo, era Soletrando. Tava passando no SBT. Era esse o programa. E ela estava assistindo o mesmo programa. Falei, poxa, acho que É, né? tá dando, tá colando aí, né? Tá dando liga. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Érica, a gente ficou junto algum tempo namorando, e nesse período de namoro vem essa questão, Osvair, que você está tocando, né? Depois de algum tempo, né? Na verdade, um Aham. ano, talvez, um ano e meio, eles eram uma família bem diferente, que eu
não conhecia aquele modo de vida. Estilo Então, de vida, né? exatamente. Então eu chegava lá na casa dela, às sextas-feiras, dava o pôr do sol, desligava tudo. Desligava a TV, desligava a rádio, era hino, era. Eu achei aquilo lá curioso. Eu falei, nossa, interessante, né? Mas, enfim, né? Seguiu a vida. Um dia, ou melhor, uma noite de sexta-feira, né? De sábado, né? Deu o pôr do sol. A Bíblia ensina isso, que após o pôr do sol você tem a viração do dia, né? E aí já era um sábado. E aí elas começaram a falar, Marco, você tem curiosidade e tal. Eu acho que eu passei aquela semana, sabe, meio ruim, chateado, tinha acontecido algumas coisas. Eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu estava um pouco nervoso. E aí elas começaram a falar sobre a Bíblia e tal. E aí eu olhei e falei assim, poxa vida, Bíblia, o que tem na Bíblia? Bíblia é uma história da carochinha. A Bíblia é uma besteira. Isso daí foi escrito por homens. Isso daí tudo é mentira. O pastor que fica falando essas coisas para arrancar dinheiro do fiel. Então eu tinha esse pensamento, né, das igrejas cristãs. Sim. Especialmente as igrejas evangélicas ou protestantes, né? Então eu tinha esse pensamento. E aí naquela noite eu acho que eu extrapolei um pouco. Eu falei para ela assim, Deus existe? Deus existe? Deus existe coisa nenhuma. Aí a gente entrou no quarto do irmão dela, por que no quarto do irmão dela? Porque a cama do irmão dela era colado na parede ao lado da janela. E tava uma noite bem bonita, né? Sem nuvem nenhuma, estrelada. E aí eu falei assim, olha, se Deus realmente existe, ele tem o poder de fazer uma estrela cadente cair. Por que ele não faz agora? Então eu desafiei a Deus. E aí, naquele desafio, a gente ficou ali, olhando para o céu, né? Ela, com certeza, estava orando, né, em silêncio, e falando assim, Deus, atende esse rapaz, senão eu não sei o que vai acontecer aqui. E aí, no final das contas, aconteceu o que realmente eu esperava. Não aconteceu nada. Então, eu virei para ela e falei assim, viu? Deus não existe. E aí, quando eu falei isso, essa menina danou a chorar. Por quê? Porque é toda a crença dela, né? Eu fui desrespeitoso com ela. Hoje eu me arrependo, eu já pedi perdão, já pedi desculpa para ela, já pedi perdão para Deus. E, e aí o que aconteceu? Ela, ela saiu chorando, foi pro quarto dela. A Ivone, né, a minha sogra, na época ela chegou e falou assim, nossa gente, mas o que aconteceu? Toda solista, né? Aham. Querendo auxiliar aí mesmo Entender a a situação, situação, né? entender a situação. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que é melhor eu ir embora, né? Ela falou assim, Marco, eu acho que sim. E aí eu peguei e fui embora para casa, desci triste, né? Pensando, aí você vai refletir, porque eu sempre tive um temperamento muito explosivo. Então eu era muito reativo. Então a pessoa falava alguma coisa para mim, na hora que eu percebi, eu já Já tinha Já tinha devolvido, já né? falado, tinha devolvido, aí depois eu saía pegando os caquinhos, né? E aí, o que aconteceu? Eu desci para casa, deve ter ali uns, sei lá, uns 800 metros da casa da minha sogra até a casa que eu morava, né? E aí eu desci e de vez em quando eu dava olhadinha pro uma céu. olhada pro céu, né? Porque vai que, né? Como é que acontece? Vai que. E aí eu olhava, tal, hoje antes tinha um campo de futebol, um raspadão ali que eu atravessava, hoje é uma escolinha infantil da prefeitura. E eu atravessei olhando para o céu, tal, né? Pensando, né? Poxa vida, e agora? Como que eu vou consertar essa situação? Eu fiquei realmente arrependido, né? Não precisava disso. Foi extremamente desrespeitoso com a crença, né? Da pessoa. E aí eu atravessei e tal. Na hora que eu cheguei em frente à minha casa, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, passou uma estrela cadente. Olha aí. E como eu não acredito em coincidências, eu falei assim, eu não acredito. E aí eu entrei para dentro de casa, né, aquela noite a gente até chegou a romper, né, o relacionamento. Acho que
ia rolar mais. E aí eu peguei e olhei aquela estrela, não dormi a noite inteira, né? Arrependido, né? E pensando naquela situação da estrela. E aí chegou amanhã. Então, assim, você pediu para Deus um sinal, certo? Exatamente. Então, naquela noite, quando você saiu da casa É, da Érica, quando você chegou na sua casa, você viu realmente, passou a estrela cadente. e aquilo trouxe um impacto muito grande na sua vida, Aquilo né? ali trouxe um impacto na minha vida. E qual que é a conclusão que eu chego disso? Né? A conclusão é que Deus, ele precisava falar comigo e não com a Érica. Porque a Érica já cria nele, Sim. já tinha um relacionamento com ele. Exato. Eu não. Talvez se ele tivesse feito essa estrela cadente passar naquele momento que eu estava com a Érica, poderia ter causado um transtorno ali, Sim, porque ela ia sim. falar, viu, tá vendo? E ia jogar na minha cara. E não era isso que Deus queria, né? Mas aí chegou outro dia, eu, como não acredito em coincidência, coloquei minha melhor roupinha e subi para casa da Érica. Aí eu bati palma e falei assim, Érica. A Ivone atendeu a janela, né? Falou assim, oi filho, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei assim, aconteceu. Eu vim para ir à igreja com vocês. E isso era num sábado de Era um manhã? sábado de Sábado. Foi de manhã, uma sexta isso. pro sábado, né? Isso, É. exatamente. Legal. E aí no sábado, a Érica, pelo que eu lembro da história, ela não ia à igreja, ela estava dormindo ainda, porque deve ter também passado chateada, né, à noite, né, por causa de mim. E aí ela foi, se arrumou, tal, não sei o que, e chegou lá, eu fui primeira vez à igreja adventista. E eu lembro a primeira lição da escola sabatina que eu estudei. Qual foi, Marcos? Jonas. 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 Ô, Marco, qual foi a primeira impressão que você teve ao entrar numa igreja adventista? É uma igreja bem tradicional, né? É. Então eu vi algumas pessoas assim vestidas Como é que de. foi a receptividade, assim? Ah, ótima, ótima. É. Santa Isabel é top. As pessoas chegam lá, elas são bem recebidas, elas são abraçadas, elas. O relato que a gente tem das pessoas que vão lá é de que elas são realmente bem recebidas, Isso é sabe? bom, né? E retornam. Isso é importante. Eu te perguntei isso porque, assim, é muito importante essa receptividade que a igreja ela tem que ter, Sim. né? Porque eu já vi relatos de pessoas que foram para a igreja, né, como convidados, como visitantes, sozinhas ou acompanhadas também. E não teve uma boa recepção, as pessoas não a receberam, Triste, né? sabe assim? Aí essa pessoa falou para mim assim, olha, o dia que eu fui lá nessa igreja, eu entrei, ninguém falou comigo, eu sentei, assisti metade do culto e fui embora. Nossa. Sabe o que ela falou para mim? Eu nunca mais piso uns pés na igreja. Sabe, assim, a vontade que dava na hora é de ir lá nessa igreja e nos irmãos falar, gente, como é que vocês puderam deixar essa oportunidade passar? Então, por isso, assim, que é Um alerta importante, aqui, né? né? Fica um alerta, Um né? alerta Você aqui, que né? participa de alguma Você denominação, bebendo. alguma igreja, se você está escalado para ficar na recepção, ou você talvez está ali do lado, alguém chegou, seja cortês, receba as pessoas, dê um abraço, ou se você não quiser abraçar, mas dê um sorriso. Isso faz a grande diferença, né, Marco? Sim. Se sentir importante, se sentir Acolhido, abraçado, né? acolhido, é essencial, né? É Pra essencial. gente. E aí você chegou lá, então, você teve uma experiência totalmente diferente dos lugares que você já tinha ido já. Sim, eu cheguei a visitar algumas igrejas. Certo. E eu percebi na igreja adventista que o estudo da Bíblia era muito sério. Era muito sério. Só que assim, eu ainda tinha aquele pensamento antigo, né? Não foi assim, Foi uma noite de conversão total, né? não, plim, Plim. né? Mas foi Não é um assim. 50% foi ele. Foi impactante, né? Exato. Mas aí eu comecei a estudar, na verdade, para contradizer. Ah, Porque assim, como eu disse, para mim a crença na minha cabeça era de que aquilo lá continuava sendo história da carochinha. hum, O exato. fato de existir
existir Deus, de existir um ser supremo, para mim não estava vinculado à Bíblia Sagrada. Então eu comecei a ler um livro que se chama O Código da Bíblia. Esse Código da Bíblia, ele conta que um matemático, lá, um cientista, ele desenvolveu um programa de computador que, cruzando as palavras em hebraico, da Bíblia hebraica, ele previa o futuro. E aí eu comecei a ler aquele livro, aí ele tinha algumas cenas realmente de coisas que tinham acontecido e tal. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ler aquele livro e um tal de Rodrigo Silva, né? Doutor Rodrigo Silva, professor Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, arqueólogo Rodrigo Silva, filósofo Rodrigo Silva, né? Esse cidadão, né, que eu tenho um carinho todo especial por ele, né? E se um dia chegar, né, a ele esse vídeo, pastor, muito obrigado. Com certeza, vai Muito chegar. obrigado. E vem aqui participar com a gente. Ó, o convite Já foi tá o feito. convite aí. Foi feito ao vivo. A responsabilidade aumentou. O que aconteceu? A minha sogra, a Ivone, ela falou assim, Marco, tem um arqueólogo, um pastor, que ele é muito conhecido na igreja, ele vai dar uma palestra lá em Nova Odessa e você precisa ir. E aí pegamos o ônibus, né? Chegamos lá, tal, assisti a palestra dele, e aí eles abriram para perguntas. Eu escrevi uma pergunta num papelzinho, e aí cheguei, né? Cheguei lá e não deu tempo dele responder. E ele estava saindo porque ele ia viajar para Israel naquele momento. Ele estava atrasado para pegar avião. E aí a minha sogra parou ele no meio do corredor e falou assim, olha, esse jovem aqui não pode sair sem a resposta dele. E ele, todo solícito, parou. Eu fiz a pergunta para ele, ele respondeu, e era exatamente sobre o livro que eu estava lendo. E aí ele pegou e falou, olha, falou alguma coisa sobre o livro, tá? Perguntou, mas por que você quer saber sobre o futuro? Aí eu falei assim, ué, todo mundo quer saber sobre o futuro. Sim. A gente quer saber para onde a gente Essa é vai. uma pergunta universal. Exatamente, de onde viemos, para onde vamos, né? Como vamos? E aí ele falou assim, olha, leia o livro de Daniel. Eu falei, em que livraria que eu compro? Aí a minha sogra percebeu e falou assim, é um livro da Bíblia. Aí que eu aceitei um estudo bíblico. E aí foi o Marquinhos, né? Você também conhece. Grande Marquinhos. Ele dirigiu, né, o estudo bíblico. E aí ali eu fui tirando algumas dúvidas que eu tinha. Aí foi aprofundando um pouquinho mais. E entrando em contradições com algumas crenças que eu tinha também. E aí eu cheguei à conclusão de que a Bíblia não é a história da carochinha. Pode falar. Se bem que eu conheço um pouco do Marquinhos, né? O Marquinhos, ele já deu vários estudos bíblicos, né? Um cara professorzão mesmo. Vários. E ele, assim, Marquinhos, um abraço, viu? Saudade de você, cara. Você é um cara muito bacana. Muito engraçado também, né? Muito. Todo estudo bíblico dele a gente dava muita risada. Ele é um cara super, sabe, assim, estupendo, né? Um cara muito bacana. Ele sempre tinha uma história, viu? Sempre. E um dia ele falou pra mim, o Marquinhos, ele falou assim, Osvair, eu fico formulando, às vezes, umas perguntas capciosas para tentar encontrar respostas, porque no estudo bíblico vem cada pergunta que você, assim, sabe, se você não tiver com um preparo, e claro, também tiver ali com a unção do Espírito Santo, você não consegue responder. É verdade. E eu tive essa experiência, porque eu tenho um grupo de estudo bíblico, né? E tem umas pessoas lá que fazem umas perguntas, meu amigo, que na hora que ele tá perguntando, fica assim, senhor, já vai me dando a resposta aí. Isso aí é bem legal, porque eu tive um professor, e às vezes eu fazia algumas perguntas para ele, e ele falava assim, olha, hoje eu não tenho uma resposta, mas no próximo estudo eu te trago a resposta para esse tema. Exato. Então, Mas isso daí, Daniel, mostra a sinceridade da pessoa. sim, Isso, né? verdade. Porque assim, a E a verdade... humildade também, né? Exatamente. A verdade é que ninguém sabe de tudo. Sim. Não, Algumas sabe. pessoas sabem mais,
outras menos. Mas tudo, aí seria Deus. Até mesmo porque se você. O cara que é professor, ou a mulher que é professor de estudo bíblico, ela se prepara antes, né? E ela não leva somente aquilo que ela estudou, mas sim a bagagem que ela tem durante a vida de estudo dela, Conhecimento. né? O conhecimento que ela tem. O Espírito Santo também vai iluminando Ah, a com mente, né? certeza. Ali o Espírito Santo atua demais. Verdade. Acho que a maior parte ali é o Espírito Santo que há. Ô, Marco, então você participou então de estudo com o Marquinhos ali? Cara, que bacana, privilégio, Marquinhos, hein? Privilégio. Privilégio. E aí você, ao medida que você foi entendendo ali, você foi então tendo esse conhecimento, aprofundando mais a sua sabedoria no conhecimento da palavra de Deus. E quando foi o momento exato que você decidiu se batizar? É, o momento exato era assim, que eu sempre trabalhei, escolhia muito o emprego, né? Eu estava desempregado, o que aparecia eu ia Embora. fazer. Então não tinha muito assim dia da semana para trabalhar. Então eu trabalhei em fast food e shopping é 24, quer dizer, 24 Direto, horas não é, né? Mas direto, é todos os direto, dias de segunda a praticamente, né? segunda, não tem folga. Você pega as folgas ali, mas é tudo escalonado, né? Ah, Então eu tinha muito medo de ficar desempregado por questões sabáticas, né? Por causa do sábado. Eu falar assim, olha, eu não trabalho aos sábados. E aí eu perdi uma oportunidade. E aí eu sempre pensava nisso, eu perguntava muito para ele. E aí o que aconteceu? Numa dessas conversas, depois que a gente fez estudo sobre o sábado, que eu entendi, que eu guardei no meu coração essa informação, esse conhecimento, eu tomei uma decisão. E aí essa decisão foi, eu trabalhava naquela época num banco, na parte de compensação, então eu trabalhava de madrugada, e aí durante o dia eu dormia, né, uma parte do dia e não fazia nada depois, né, que eu já tinha terminado o ensino médio. Então eu falei assim, bom, eu preciso arrumar outro emprego, porque esse dinheiro é muito pouco, e se eu quero constituir uma família, eu quero casar com a Érica, eu preciso ganhar mais. sim. E aí eu falei para ele assim, olha, vou tentar um teste na Motorola. E ele falou assim, olha, Marco, pelo que eu sei, a Motorola também é por escala. E Exato. você não vai ter o final de semana livre, você não vai ter o sábado. E muitas pessoas que acabaram entrando na Motorola saíram até da igreja. Aí eu falei assim, mas, cara, eu vou tentar. Ele falou assim, olha, eu não vou nem falar para você tentar e nem para não tentar. Conversa com Deus e vai para cima, ver o que dá. E eu fiz a proposta, né, para Deus. E aí eu poderia escolher três turnos, né? São os 3 turnos que a gente escolhe. Eu escolhi um turno só, que é o horário da manhã, o primeiro horário, que a gente saía às 3h15 da tarde. Então a gente entrava às 7 da manhã e saía às 3 da tarde, 3h15, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei para terminar a entrevista, né, lá nos finalmente, a gente estava sentado à mesa tal, e aí o nosso anfitrião ali, ele colocou na lousa assim, falou, olha, agora eu vou colocar os horários de trabalho, e colocou lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí colocou o horário dos 3 turnos, e ele falou assim, olha, a equipe de vocês vai ser a primeira equipe que a gente vai fazer uma mudança. Por quê? Eles tinham um problema de hora extras aos sábados não. No Aos domingo, sábados né? eles tinham o Bastante período opção, né? normal, porque eles tinham que ir aos sábados. E na verdade o primeiro turno era das 7 a 1. E aí, aos domingos ninguém queria ir. Então eles criaram uma equipe que trabalhava de segunda a sexta. O sábado era folga E o e domingo. o domingo trabalhava. era o dia que E trabalhava. também cobria a carga horária, né? E aí cobria a carga horária Isso. também. Aí eu cheguei a outra conclusão. Falei assim, bom, esse Deus é poderoso mesmo. Porque se ele conseguiu mudar uma multinacional, moço, o que ele vai fazer na minha vida? Legal. Pessoas que, sim, possivelmente, né, não tem vínculo nenhum com igreja, com religião,
talvez até sejam descrentes, não tenham, né, uma fé, Deus usou essas pessoas para alcançar a minha pessoa. E aí Continua usando, né? continua usando. Exatamente. E aí você chegou então a trabalhar então um Cheguei tempo a na trabalhar Motorola. um período lá na Motorola, Mas depois alguns você. meses. Eu lembro que você. Eu lembro que teve uma fase, Marco, que você foi muito boy também, né? Fui. Uma boa parte, né? A galera da escola que vai assistir depois o podcast, eles vão achar graça. Ó, quando eu era motoboy, É, a gente tem esse jargão na escola. Quando eu vou começar uma história, eu falo assim, quando eu era motoboy, eles, lá vem as sempre histórias. que leva história. Fui motoboy. Depois que eu saí da Motorola, eu trabalhava no banco, né? Aí teve uma mudança muito grande no banco. Até aí você ainda não tinha sido batizado na Motorola. Sim, Sim. sim, Já? sim. Ah. Eu fui batizado nesse processo. Ah, tá, que você não falou. É verdade, é verdade. Nesse processo aí eu fui batizado. Porque eu Legal. olhei e falei assim, bom, tá Se dada a esse, resposta, né? então você entende que esse foi um ponto de prova que Deus realmente ele estava com você, Exatamente. Duas situações certo? que eu tive com Deus, né? Que nós dois. Então, primeiro foi a questão Da do estrela, sinal, do sinal de da estrela estrela, cadente. que ele falou comigo, Sim. e a Motorola também. Na verdade, não estava eu só na sala, mas só eu entendi, né? Então, foi Certo. comigo também a Foi. resposta. Tá, Então, legal. Deus, eu tenho esse privilégio, Uma né? experiência íntima, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei nessa fase de trabalhar na Motorola, numa multinacional, que tinha um histórico de não se abrir mão do sábado, eu olhei e falei assim, gente, é isso que eu tenho para fazer na minha vida. Eu vou aceitar o batismo e eu tô vendo que Deus E está guiando. você foi batizado E aí eu e. fui batizado. Ô, Marco, Pastor só. Kedson, Pastor Quedes, grande pastor, hein? Lembro até hoje que eu fui no Campuri, lá em Barretos, e eu fui de ônibus, lá no Chave do Amor. lembro. E eu cheguei um dia depois, quando deu aquela tempestade lá, que saiu levando barraca nas enxurradas aí, né? Eu não pude ir de carro, de ônibus, né? Sim, Porque por causa do meu trabalho. E aí eu fui, acho que foi um dia depois. 2007. Acho que foi mais ou menos isso aí, não lembro muito bem o ano, acho. Foi 2007. E aí eu lembro que eu tava lá na rodoviária e o pastor Ketson apareceu lá, e eu já lembrava dele, né? Falei, pastor, preciso ir pro Campuri. Ele falou, entra aí, o Mas carro vocês tá... não combinaram. Não! Eu falei, pastor, eu tava assim perdido, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer pra ir lá pra arena, Parque do né? Peão, né? E eu tenho que pegar um ônibus, né? Porque não tinha Uber, né? E aí Não, casou, né? A bênção de Deus apareceu na minha frente, pastor Ketson. Falei, eu não pastor, sabia dessa parte da história. não, eu falei assim, Não. pastor, eu preciso ir pro Campuri. E o carro dele, coitado, tava cheio. Aí ele olhou assim e falou, onde cabe 5, cabe 6, vamos lá. E ele me levou pra lá. Olha que bênção. Bênção pura. Pastor Top. Mas, ô Marco, então assim, pastor Ketson, fez o seu batismo. Eu lembro que você casou com a Érica. Foi no dia do meu aniversário, cara. Verdade. Eu completando o ano de aniversário Verdade. e esse camarada casando. 23 de outubro. Foi muito Que bom. dá Ô, 7 dias depois do meu aniversário, né? 7 depois. E depois vem David também, nossos amigos aí, o pessoal de lá. Só para fazer um parênteses aqui, cara, você precisa me passar. Eu não sei se você vai ter contato, eu lembro desse lugar, nome certinho, de onde você casou. Onde eu casei? Foi lá Chácara da Vodina. da Vodina, lá em Nova Paternum Odessa, né? Eventos. Nova Odessa, né? Nova Odessa. Eu preciso desse endereço, cara. Porque fé em Deus aí, Deus abençoar. 10 anos de casamento, eu vou fazer a renovação de votos lá. 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 Promessa é dívida, hein, Zé? Promessa de venda. Ixi, Cuidado. Meu amor, gravado, hein? meu amor, lembra do lugar que eu te falei? Vai ser Cuidado. lá. Depois eu te mostro as fotos. O lugar é fenomenal. Então, Marcos, aí você se casou com a Érica e aí você falou, que eu lembro, que o Clube dos Bravadores te ajudou a você escolher a sua profissão. Como é que foi isso? Sim. Quando eu entrei na igreja, né, eu não conheci o Clube dos Bravadores. Eu fui batizado em 2004. E aí teve ali um período, você vê, a gente se conheceu, eu conheci a Érica em 2001. 2001. É. Certo.
E aí isso já pulou para 2004, eu fui batizado. No finalzinho do ano, teve uma investidura de liderança da Luísa. E aí a Erika falou assim, Marco, vai ter uma investidura de uma amiga minha. Eu falei, investidura? Ela é investidura. Eu falei, do quê? Ela, de liderança, é desbravador. Eu falei, o que é desbravador? Porque eu não conhecia realmente, né? E aí ela falou, vamos lá que você vai ver. Aí quando a gente chegou lá na igreja do Campos Verdes, a Luísa tava com aquele uniforme espetacular. Segunda roupa que eu gosto mais. Então, eu olhei aquilo, vi aquela faixa cheia de especialidade, aquele monte de bottom, Eu olhei e falei assim, Érica, o que é isso? Ela, então, isso daí é desbravador. Isso daí é o uniforme do desbravador. Falei, na nossa igreja tem? Ela falou assim, tem, chama a Chave do Amor. Falei, mas funciona? Porque eu não vejo acontecer nada. E aí que veio, em 2005, né, aquela equipe que veio o Délio, veio o Clélia, veio o André, a Suzana, Sim, veio essa galera aí. a, a... Você acabou de falar, nossa, Falei? falou, na verdade você falou o marido, né, o David. A Karina A vai ficar brava Karina, comigo. Karina. A Karina vai assistir e vai ficar brava comigo. A Mas não tem Karina. problema não. A Karina participava Toda também. aquela galera lá. Então tinha assim, uma equipe bacana. E aí o Clube dos Bravadores, ele me ajudou porque eu lidava com crianças, adolescentes, e eu tinha que estudar, né, os cartões que a gente acabou falando, né, no começo. Eu tinha que estudar a atividade que eu ia passar para eles no domingo. E aí eu olhei aquilo e falei assim, poxa vida, eu não tenho profissão. E aí, conversando com a Erika estava em época de vestibular, fazendo cursinho e tal, estudando para passar na universidade. E ela falou assim, amor, por que você não faz educação física? É a sua cara. Você gosta muito de esporte, você gosta de, de criança, você se dá bem com elas no Clube dos Bravadores, por que você não vai ser professor? Estuda para ser professor. E aí eu amadureci essa ideia, e aí em 2007 eu ingressei no curso de Educação Física, no então IASP, né, hoje o NASP Campus Hortolândia, e aí eu fiz a licenciatura, né, de 2007 a 2009, e eu fiz mais uma complementação de bacharelado. Né? Então eu me formei em 2009 em licenciatura, 2010 em bacharel. Então eu tenho 2 diplomas. E depois eu fiz mais uma pós em prescrição de atividades físicas para portadores de doenças crônicas. Legal, hein? Marquinhos, a gente queria bater um papo mais agora com você relacionado à sua área de profissão, né? A gente vê claramente, né, no bate-papo que a gente tem, nos bastidores e tal, que é uma profissão que você ama. Você gosta muito do que você faz. Amo muito o que eu faço. E, assim, voltado, você como um professor já especialista de algumas áreas de educação física, qual, qual é o impacto que você vê quando um professor de educação física nos dias de hoje. Não impacto não, vamos mudar a pergunta. Qual é a diferença que um professor de educação física faz na vida dos adolescentes, que hoje em dia gosta muito de ficar no celular, muito, meio com um pouco de sedentarismo, né? É essencial, porque dentro da escola, que é a área que eu atuo hoje, né, já são 13 anos de profissão, professor de educação física, assim, é disparado o que a galera mais gosta. Eu Né? lembro. Então, assim, ele tem um poder na mão que aparentemente nenhum outro professor tem. Porque ele é o único que sai do regime fechado e vai para o semiaberto. Literalmente. Então a gente sai ali tem a Da oportunidade sala, de sair da sala vai e é o pra único quadra. que pode fazer isso e levar para a quadra. Inclusive em aulas de substituição, quando eu chamo um professor substituto, se for para substituir uma aula de educação física, o professor precisa ficar dentro da sala se ele não for um professor de educação física. Ele não pode levar para a quadra. Ah, tá. Ele Mas qual não o pode. motivo?
O professor de educação física, Ah. dentro da grade curricular, na Sim. faculdade, ele tem a disciplina de primeiros socorros. Ah, E outra coisa, se uma criança ali, não necessariamente se machucar ou alguma coisa assim, mas atividade física é própria da educação física. Então, poxa vida, você vai. É muito fácil uma pessoa chegar lá e falar assim: ah, eu vou dar queimada. Ah, eu vou rolar a bola igual a gente tinha antes. Qualquer pessoa faz isso. Um recreacionista faz isso. O professor de educação física, não, ele tem o poder de matar uma pessoa ali. Se ele fizer uma atividade física exagerada para uma criança ou um adolescente que não necessariamente ele tem algum problema cardíaco ou alguma coisa assim, mas a criança vai a óbito, ela mas que o morre. físico não esteja preparado para aquela atividade E a também, gente né? tem esse conhecimento prévio Sim. de fisiologia, de anatomia, Uhum. todas tudo quanto é coisa que você pode imaginar que a gente Porque assim, Marco, estuda. a verdade assim, que hoje o professor de educação física, ele está muito mais munido de informações técnicas relacionadas à saúde que ele Sim, aprende. sim. Porque assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia para a escola, aqui na escola do Galiego, cara, eu lembro muito bem, professor Luiz, eu acho que ele já, não sei, nunca mais E eu Luizão, ouvi. ficou? Vamos ver se vai ficar ruim para Luizão, você não aí. sei se ele está vivo ainda, eu gostaria, né? Porque, cara, ele foi um grande professor. E eu lembro que quando ele passava na frente da porta, na sala de aula, se ele passasse assim, e a galera visse ele passando, ele parava, o olho olhava, todo mundo. "É!" Gritaria, né? Por quê? Ainda é De assim. tanto que as pessoas gostavam dele, Sim. sabe? Mas assim, Marco, o legal que você falou isso aí, porque eu me lembro bastante, né? Mas assim, eu lembro que na época de educação física, a gente tinha assim umas aulas específicas, né? De bambolê, de pular, de que aquelas umas bolas antigas de, sei lá, De borracha? de borracha, queimada, de passar um pro outro. Mas essa questão que você falou é interessante, porque quando não tinha, quando o professor de educação física não ia, a gente ia pra quadra. E o professor ficava lá fazendo o quê? Lendo alguma coisa enquanto a galera ela se matava no futebol. Sim. Eu acabei não respondendo uma parte da pergunta que você fez, que é o impacto que ela causa. É, Então, assim, a educação física, ela traz alguns benefícios que outras disciplinas elas também trazem, mas parece que na educação física elas são potencializadas. Por exemplo, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é essencial para qualquer esporte ali. Mesmo que você está tratando de um esporte individual, como algumas corridas, mas se a sala não tiver junto, não tiver afim de fazer, acabou, não vai fazer. Ele é o coletivo É o individual, né? coletivo. Independente do assunto que a gente vai tratar, ali a gente está usando o coletivo. Então, e outra coisa, na educação física, hoje eu estou como coordenador de uma escola. Tenho sim. ali 13, 14 professores, eu acho, 12 professores comigo, né, na nossa equipe. Ele dá as aulas dele, ele ensina a parte fisiológica para a criança. Certo. Então, ele fala, ó, por isso que isso acontece tal coisa, porque isso daqui aconteceu. Se você fizer isso daqui, vai acontecer aquilo lá. Então, eles têm um conhecimento prévio da anatomia deles, da fisiologia. Então, quando o aluno chega na fase de adolescência, que está querendo cuidar mais do corpo, né, as menininhas começam a prestar mais atenção nisso, quando ele chegar na academia, que ele vai querer fazer musculação, ele tem um conhecimento prévio. Então, ele não vai ser, provavelmente ele não seja enganado, se ele ouviu o professor. Se ele foi bem na aula, se ele estudou. Então, Entendi. lógico, ele não sai um especialista dali, mas ele sabe como ele deve se alimentar, Os princípios básicos, né? os princípios básicos, a diferença de uma atividade de longa distância e pouco impacto. Então, sei lá, a pessoa tem dor no joelho. Ele vai saber que ele não vai poder fazer uma corrida, que ele vai partir para uma natação, Uhum. né? E, então, assim,
Acho que você conseguiu explanar bem essa questão, essa resposta, porque a atividade física ela tem total diferença na vida de uma pessoa. A gente vive num mundo hoje, Marco, pelo menos assim no Brasil, né? Onde a gente vê muitas pessoas cuidando do corpo, fazendo caminhadas, fazendo atividade física em Academia. academia, né? Ou academia pública, que elas ao ar livre. Mas assim, a gente conversando na semana passada, a gente um papo sobre aquecimento, né? Eu acredito que na aula você faz um aquecimento com as crianças. Qual a importância do aquecimento para uma pessoa iniciar uma atividade, quer seja caminhada, educação física ou em geral? Aquecer o sistema, todo o sistema corporal, ele é importante, porque, por exemplo, o coração, ele é um músculo primordial ali, né? Sim. Porque senão, Sim. sem ele, acabou a história, É. né? Se ele não funcionar bem, morreu. Então, assim, ele precisa ser aquecido também, né? A parte respiratória também precisa ser aquecida. Então, por exemplo, se você sair daqui agora, for lá para a rua, sem um aquecimento prévio, e você der um tiro daqui até na esquina e voltar, provavelmente você vai sentir uma dorzinha aqui de lado, né? Que famosa dor de lado. Então, o que que acontece ali? O diafragma, que é o músculo que faz o movimento, que não é a caixa torácica que ela infla por si só e reduz na expiração. É o músculo diafragma que faz o movimento de subir e descer. Então, quando ele desce, ele está fazendo a inspiração. Quando ele sobe, ele está expirando, está empurrando o ar. Né? Então, ele não é aquecido, ele vai doer. Então, ele também é um músculo e vai fazer ali o papel dele. O Sim. músculo cardíaco é a mesma coisa. O coração, ele vai precisar de um aquecimento prévio para você fazer uma atividade, seja ela qual for. Por quê? Porque quando você faz atividade física, se você não fez um aquecimento, o coração ele precisa bombear mais sangue. Se ele não está preparado, ele vai ter algum problema. Médio e longo prazo, ele vai ter um problema. E O o pós? Que é, o pré é o aquecimento. o pessoal. Existe o pós? Uma pergunta também. Vou parar de fazer exercício. O Antônio tá caminhando. Tá lá, fez, sei lá, 5 quilômetros de caminhada, em passos largos. Aí, de repente, ele fala, cansei. Ele deita. O importante, Osvair, é assim, e tem uma discussão muito grande hoje na academia. Quando eu falo academia, não é academia de ginástica, é academia educação mesmo, dentro da universidade. Sobre aquecimento ou alongamento. O que é melhor fazer? Entendi. Em que momento fazer? Pós, pré? Então, assim, se você faz um aquecimento pré, hoje os estudos dizem que é melhor em comparação ao alongamento, porque o alongamento você está parado, você está em repouso, e aí quando você eu faz um entendi. alongamento, você tem você estica os músculos, né? Distensão. Você também, tem né? uma distensão ali, e se você puxar demais, ele vai distender e vai Uma lesão, ter uma né? lesão. Sim. Então, é melhor, hoje os estudos indicam que é melhor você fazer um aquecimento, né? A questão do pós, a gente chama isso na educação física de volta à calma. Então, você tem uma volta, você retorna à passividade. Então, por exemplo, se você correu 5 quilômetros, o ideal é você ir caminhando um pouquinho mais para o corpo ir Desacelerando. diminuindo, desacelerando. No caso da caminhada, aí assim, tem muita coisa que depende muito. Então, por exemplo, você é sedentário? Você é fumante? Você não é fumante? A pessoa é obesa? A pessoa não é obesa? Como que você tá? Então, o importante é você fazer um pré-aquecimento, sim, e fazer uma volta à calma pós. Você pode fazer o alongamento na pós? Pode.
Só que tem que ser um alongamento mais leve. Ah, entendi. Marcos, mas nesse processo aí, o nervo ele vai retrair, certo? É o Final músculo. do músculo vai retrair. Pode ter um processo de dor? Sim. Principalmente quando as pessoas são iniciantes, quando elas são sedentárias, né? Qualquer atividade que ela fizer vai causar dor. Então, o que acontece? Quando você faz uma atividade física, você tem um rompimento de fibra muscular. Quem já está treinado é mais resistente. Então, ele precisa de uma atividade física muito mais severa para ter o rompimento de fibra muscular. Né? Então, por exemplo, se é uma pessoa treinada, ela tem uma resistência maior. Se é uma pessoa que é destreinada, uma pessoa sedentária, se ela fizer uma caminhada de 5 quilômetros, no outro dia ela não anda. Então, por quê? Porque a articulação não está legal, ela não está bem lubrificada existe ali os mecanismos, né, do corpo líquido sinovial, tal, para fazer essa lubrificação, e aí ela pode ter uma lesão, entendeu? Então, assim, uma pessoa que é sedentária, ela tem mais dores porque rompeu mais fibra muscular. E é o que eu sempre digo, é igual um bife. Você comprou um bife lá no açougue, o açougueiro foi lá, cortou, você olha o bife assim, nossa, que bife bonito. Você vê assim que tá tudo organizadinho, bonitinho. Depois que você faz atividade física, e se for uma atividade física intensa, essas fibras elas não vão estar mais bem organizadas, elas vão romper. E é como se você pegasse um bife, um martelinho lá e batesse nele, ele vai ficar tudo bagunçado. O alongamento no pós é muito interessante porque ele ajuda na reorganização. Legal. A massagem também. Diminui as dores. Exatamente, você vai restaurar as fibras musculares de forma mais rápida. Entendeu? Então, o alongamento no pós é interessante, mas também tem que ter o cuidado, porque se você puxar demais, o elastiquinho vai quebrar. E aí pode causar uma lesão, um estiramento, uma distensão ali, e ao invés de você ficar feliz com a atividade física, ter prazer na atividade física, você vai ter você vai ficar ruim, vai ficar mal, você vai desistir, você vai falar assim, ah lá, tá vendo? Ó, tô tudo dolorido, não vou aguentar. E, nossa, uma coisa bem interessante. As pessoas acham que, por exemplo, fez atividade física. Cara, no outro dia a pessoa tá um caco. Exatamente. No outro dia, Sempre todo mundo fala isso. 2 dias depois, ela vai estar pior. No terceiro dia, a pessoa não tá conseguindo levantar o braço, às E aí, vezes. Marcos? Porque são 72 horas aí de inflamação. É incrível isso, mas o dia seguinte não é o pior. Terceiro dia? Então, segundo, terceiro então dia. deixa o recado aí, pessoal, não desistir. E aí, quando você. Essa parte é muito importante. Porque quando a pessoa faz atividade física, que ela falou assim, nossa, hoje eu não vou porque tô tudo dolorido. Quando ela faz atividade física de novo, lógico que ela tem que diminuir a intensidade. Porque senão ela vai causar uma lesão. Sim. Quando ela faz atividade, o próprio corpo já produz um anti-inflamatório. É natural isso. Deus isso é um espetáculo, né? Porque ele já fez isso pensando no que a pessoa vai fazer no outro dia. Então, quando ela faz a atividade física de novo, ela desenvolve um anti-inflamatório que vai ajudar na restauração das fibras musculares mais rápido. Então, no terceiro dia, segundo, terceiro dia, que vai estar ali numa crise, se você parar, é pior. Você tem que continuar. Entendeu? Só que o descanso também é importante, né? Então, isso que eu queria comentar. Porque, assim, tem muitas pessoas que não dão tanto valor no descanso, né? Por exemplo, assim, tem uns amigos meus, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem uns amigos meus que eles treinam todo dia, e é de sábado, domingo, é feriado. Se a academia abriu, tá lá, já Rato de tá academia. lá, rato da academia. Aí eu falei assim, cara, você não descansa não? Não, posso porque tem que treinar, se eu descansar o músculo vai murchar, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, cara, mas eu já ouvi especialistas, né, falar que tem que ter um descanso. Fala um pouquinho, Marcos, sobre isso aí. É muito interessante isso.
Porque Deus, ele foi muito sábio, como eu disse, né? E se ele deixou um dia de descanso pra gente, é pra gente ter um dia de descanso. Então, assim, ele infelizmente faz parte de um grupo, esses seus colegas, né? Eles fazem parte de um grupo que existem algumas crenças dentro da academia. Agora eu tô falando da academia de ginástica, né? Da Ginástica. musculação em Aham. si. Que se ele parar de treinar, se ele não continuar treinando, se ele não se ele aumenta, se ele, por exemplo, ele diminui o peso do aparelho que ele está fazendo atividade, ele vai diminuir o treino dele, ele vai piorar e na verdade não é verdade, né? Ele precisa de um descanso e olha só que interessante, ó, como que o descanso é primordial. Por quê? Eu participei de um estudo de um ex-professor meu que era assim, ó. Eu não lembro se era a tese de doutorado, de mestrado, eu não lembro ao certo. Mas assim, ele queria provar algumas coisas, né? Eu vou falar o que foi, não a conclusão dele em si, do que ele queria pesquisar, mas de informações adjacentes ali, que vieram junto com o estudo dele principal, né? Ele tinha, era assim, ó, a gente tinha, eram 8 tiros de 40 segundos numa pista de atletismo. 8 tiros? 8 tiros, se eu não estou enganado. Vamos deixar no 8 para. Vamos padronizar. deixar no 8. Eram dois grupos. Os dois grupos tinham que correr 40 segundos. Ele apitava, os dois grupos saíam correndo 40 segundos. Quando dava os 40 segundos, você tinha que parar onde você estava. Caraca. Como era uma pista de atletismo, então a gente ficava dando volta, né? Um grupo descansava 3 minutos. E o outro grupo descansava 5 minutos. O teste primeiro foi o seguinte: a gente tinha que dar um tiro de 40 segundos, todo mundo, e aí eles mediam a distância que eu tive. Então eu tive lá um tiro de 40 segundos e corri lá, sei lá, 30 metros. Tava mal, né? Já sei. 40 segundos correr 30 metros tá mal, Já sei tá onde você vai mal. chegar já. E aí, Bem interessante isso. ele tinha gente que correu lá 100 metros, teve gente que correu 30, tinha todo o público lá. A gente era aluno, né? A gente era aluno da graduação e a gente participou desse teste dele aí, para uma, não sei se era doutorado, mestrado, enfim. Não vem ao caso, né? Aí depois eram 4 semanas, eu acho que eram 4 semanas. No final das 4 semanas, ele fez o mesmo teste, tiro de 40 segundos, e aí ele media de novo a metragem que distância, você, a né? distância que você tinha alcançado. Cada grupo com um descanso diferente. Cada pessoa, de 3 e de 5 minutos. Sim. Então tinha 2. A gente corria, no último teste, que era para contrastar com o primeiro, Sim. qual grupo que vocês acham que melhorou e por quê? Na minha Que opinião, melhorou a distância. o grupo que teve mais desempenho foi o grupo que descansou 5 minutos. Na minha opinião. Pra mim foi o 3. Descansou 3? Por quê? Agora vocês precisam defender o que vocês acreditaram, né? Eu acho que o intervalo de 3 talvez não retraía, não tinha o espaço para retrair o músculo, não é isso? Vamos lá, e vocês, Vair? Eu acho que, na minha opinião, os 5 minutos, porque assim, eu já fiz atividades físicas, né, em que, como é que chama? Aquele box, né, que a gente fala que é aqueles exercícios lá, que você vai lá, é o famoso, esqueci o nome agora. Nos box. O boxe, boxe. Sei, Você fica só fazendo exercício, não tem musculação. Sei. E eu lembro que quando era assim, você fazia um exercício, descansava 10 segundos e de novo. 10 segundos e de novo. E eu lembro que quando o intervalo de descanso era maior, eu ganhava mais fôlego e eu conseguia fazer repetições mais
maiores, no caso. Melhores Melhores e maiores, com mais performance, né? Então, Mas isso não é relativo, conforme a atividade? Ou não? Então, pode ser, Entendeu? pode ser. Porque acompanhando a tua linha de raciocínio e a linha de raciocínio dos aí, eu acho que é relativo conforme a atividade que você está executando. Sim, Não sei, não na sei. educação Aqui eu física, eu não sou especialista, sim. estou perguntando. Eu coloquei Ali no vocês caso, no aprendizagem, né? ali no caso era corrida, né? Era Saiu corrida, tiro, né? sim. É. No seu caso era outra atividade, né? Mas assim, o Osvair, ele Mas o importante é o descanso, né? É, o descanso. chegou muito próximo do que aconteceu. E assim, E qual foi a conclusão, então? a conclusão é Três ou que Agora eu tô curioso agora. quem, quero Três ou saber. cinco. quem descansou 5 minutos, ele teve um desenvolvimento final melhor. Melhor. Então, por exemplo, se o cara correu 30 segundos em 40 segundos e correu 30 metros, no final, se ele participou do grupo de 5 minutos de descanso, ele passou de 30 metros para, sei lá, 70 metros. Uhum. Por que isso? Por causa de descanso. Por que o descanso? A gente tem algumas fontes de energia. Tá? A gente tem algumas fontes de energia. Uma das fontes de energia é para a gente é de curta duração para explosões. Então, por exemplo, para piscar, você usa uma fonte de energia. Para falar, você usa uma fonte de energia. Não que você, tipo assim, isola uma para usar outra. Você usa todas. Mas assim, cada uma como que eu vou explicar? É assim, ó. Cada molécula de energia, ela tem um tamanho. Sim. Então, conforme o tamanho, ela é gasta mais rápido ou não. Uma molécula de gordura, ela é muito maior. Então, ela vai demorar mais para gastar. Vai gastar. E requer mais tempo, né? E requer. Certo? Ou não? Há controvérsia. É. Há controvérsia. Você pode emagrecer dormindo. Vocês estão achando que eu tô brincando? É verdade. Não, não. Deixa eu terminar essa parte, eu posso falar da outra. A Soraya vai gostar dessa dica. Então, assim, ó, da parte de dormir, né? Emagrecer dormindo, todo mundo quer, né? O que acontece? Então, no caso desse treino aí de 40 segundos, desses tiros de 40 segundos, você usa predominantemente um tipo de fonte energética, Sim. que ela já está no músculo, ela é rápida, ela é de quebra rápida. Para essa De atividade hidrólise, específica, exatamente. né? Não, e qualquer uma outra que seja de curta duração, uma explosão grande. Então, ele vai usar. Então, conforme você vai descansando, é como se você enchesse o seu estoque dela. E para encher esse estoque, ele demora em torno de 10 minutos para uma pessoa treinada. Entendeu? O sogro já tá ali já faz tempo. Conhece. Trifosfato de adenosina. É o nome. Não fala coisa difícil. Pois é. Então, essa molécula aí, ela é rápida para gastar, só que ela demora um tempo para você recuperar a quantidade dela. Né? Como o glicogênio também é uma fonte de energia e como a gordura também é uma fonte de energia. Qual que é a diferença delas? A localização e o tamanho delas. Né? Legal. Então, o trifosfato de adenosina, ele está mais perto ali. Ele é menor. Então, isso é legal, porque todos os movimentos rápidos que a gente faz, ele usa essa fonte de energia. Conforme você vai aumentando a intensidade e aumentando prolongando a atividade, aí ele vai utilizando outras fontes de energia, que aí chega lá a gordura no final, né? Na verdade usa também, mas usa muito pouquinho, porque até você quebrar uma molécula de gordura vai demorar demais. Então por isso que o pessoal fala assim, se eu fizer 1 hora de caminhada é melhor. Às vezes não. E aí é a ponte do emagrecimento dormindo. Então, antes de você entrar no emagrecimento dormindo, né, que é muito interessante, uma pergunta sobre isso que você falou agora. Pessoas com um metabolismo mais acelerado e outras com um metabolismo mais lento, elas têm muita diferença, né, nessa questão que você falou. Porque, por exemplo,
eu tenho um metabolismo bem acelerado. Então, A assim, gente percebe, né, pelo seu biotipo. então, assim, a minha esposa fala assim, você não cansa, não? Isso ok e tal, você está sempre disposto ali a fazer alguma coisa, parece que você não sente sono, parece tal. E já tem amigos, pessoas que eu conheço, assim, sabe, que você vê que não tem tanta predisposição, porque tem um metabolismo mais lento, né, um Sim. pouco diferente. Então, essas duas tipos de pessoas, elas vão ter desempenhos e resultados diferentes nesse quesito de descanso. De emagrecer, você fala? Ou Não, não? do descanso Do aí. descanso? Do Não. descanso. Não. Acredito, assim, acredito que É não. uma dúvida que surgiu agora. Acredito que não. O que Não. define é o tempo de treinamento ou não? Dependendo Vocês falam do metabolismo de do cada metabolismo? pessoa? Não, o Isso. metabolismo é o seguinte: ele vai dizer se você vai ter uma quebra maior de moléculas de energia mais rápida ou mais devagar. Ah, tá. Seria queima? Então, É a famosa A queima. famosa É, queima. é a famosa queima. É que eu tinha um professor que falava assim: como queima? Coloca um maçarico no músculo, não queima nada. que é a linguagem popular, né? É a linguagem popular, mas é que a gente dentro da faculdade, nossa, saía umas pérolas assim, ele já Meu Deus. cortava a gente, mas assim, vocês são permitidos, Sim, né? a gente Vocês são pode, a gente permitidos pode. porque vocês Somos não leigos, são especialistas Isso, na isso. área, né? Não tem obrigação de saber igual eu tenho. Nós somos populares. Exatamente, Não, é a linguagem popular. Porque, é a então. linguagem popular. assim, tem pessoas que estão assistindo, né, o programa, ele tem um conhecimento um pouco Aula de mais, educação física. já outros não. Né? Sim, exatamente. Então, O público é variado. linguagem É diferenciado. Então, assim, em relação a emagrecimento, a desempenho, ele vai emagrecer mais rápido, sim. Vai, porque você tem o metabolismo está acelerado, ele está gastando energia parado, sabe? Então tem uma parcela da população que ela não engorda, ela faça o que fizer, sabe? Eu tenho um amigo, o Luiz Fernando mesmo, que foi um dos padrinhos lá do nosso casamento, ele não engorda por nada. é genética. É genética, aí não tem o que fazer, moço. Aí meu amigo, Então, contar com a sorte, né? tem uns amigos meus que falam assim, você nasceu como é que eles falam? Eles falam assim, você tem um estilo dos deuses, tipo assim, você não engorda, você não envelhece, você, sei lá, o que é você, né? Mas, Marco, assim, voltando agora, então, para esse, assim, eu achei bem interessante esse papo sobre o assunto sobre emagrecer dormindo. Existe essa possibilidade, cara? Eu fiquei agora curioso para saber. O Toniel falou uma coisa muito interessante, que é a longa duração de uma atividade física vai te dar um resultado melhor para emagrecimento? Não necessariamente. Por quê? Lembra que eu falei que quando você faz o treino de hipertrofia, por exemplo, que você tem o rompimento de fibra muscular, eu falei que você reestrutura ela. Ela gasta energia. Sim. De onde ela vai tirar energia? Ela não precisa de energia rápida, ela precisa de energia lenta. Então, aí ela vai tirar predominantemente Da gordura. da gordura. Da gordura. E aí é onde entra o emagrecimento. Inclusive, nesse teste aí do professor, eu já tinha um pânceps avantajado. No final das semanas de treinamento, teve uma diferença do métrica. Então, poxa vida, não era o melhor treino para se emagrecer. O treino durava, em média, 1 hora, mais ou menos, por causa do tempo de descanso do pessoal que tinha 5 minutos de descanso. Então, o treino deles demorava mais. O nosso, que era 3 minutos de descanso, então terminava mais rápido. Sim. Né? É uma questão cronológica, né? E aí, ele não era o melhor treino para. Então, o meu treino durava lá, sei lá, 40 minutos, não lembro, mas uns 40 minutos, vai. 40, 50 minutos. Eu emagreci. Quer dizer, eu não precisei ficar fazendo caminhada nossa, ficar 2 horas andando. Por quê? Porque você está fazendo. Lembra que eu falei do exercício das moléculas de energia? Sim. Então, ele vai usar gordura? Vai, mas você tem que ir muito mais longe. Então, se você fizer uma atividade física de curta duração, mas com uma intensidade alta, você vai ter um resultado também.
E aí o importante é o quê? Você sempre procurar um professor de educação física. Interessante, Marco, porque eu pratico atividades físicas na academia. Eu vou só 2 por semana, porque eu não quero ficar maromba, né? Eu procuro porque eu não jogo bola, eu jogo vôlei. Eu jogava vôlei naquela época lá, malemar. Com esse tamanho todo, você jogava Jogava vôlei. vôlei, Tava né? bem. Eu era receptor, né? Eu gostava de receber. Lógico, pô. E, Tem cara, que assim. valorizar, né, pô? 1,50 m? Não, pô, mais. Não menosprezo também, né? Mais 5, pô. Mais É, 17 aí. 1,55 m. Brincadeira. 1,67 m. Vamos lá. Muito bem. Mas assim, e eu vejo que quando alguns amigos que entram na academia, né, vai emagrecer mesmo, entendeu? Eu lembro que o professor, no caso, o instrutor lá, ele falava o quê? Fazer exercícios repetitivos, com mais intensidade, como você falou, né? Ao invés de ele pegar carga, muita carga, ele não tinha muita carga, mas ele tinha que fazer exercícios mais rápidos e ter curto descanso Uma velocidade maior. maior. Por quê? Porque através da velocidade maior, ele conseguia, no caso, fazer mais exercícios e ter um curto tempo. Porque ele falava assim, poxa, mas eu queria pegar peso. Aí ele falava, não, você quer emagrecer? Ele falou, quero. Eu falei, então você não deve pegar peso agora. Você tem que fazer exercícios mais rápidos para você poder queimar e tal. Era o que eu escutava, na verdade. Existem variáveis que a gente pode mexer no treinamento. Então, numa planilha de treinamento, a gente pode mexer em algumas situações. Uma, primeiro, velocidade de execução. Faz diferença. Por exemplo, tem uma máxima numa academia que o pessoal fala, faz lento que pega mais. Né? Isso daí, varia um pouco, dependendo do objetivo da pessoa, se ela quer hipertrofia, é uma das maiores besteiras que ela está falando. Sabe? E aí eu posso explicar também de uma forma científica do porquê. Por exemplo, vamos lá. Quando você está fazendo, sei lá, está no supino, você tem lá 30 de cada lado, ó, forte, hein? 60 mais a barra, né? 10 barras. 5. Pois é. Então o cara tá lá. Quando ele tá fazendo a força, ele tá recrutando muita fibra muscular. Tá recrutando muito. Então você tem lá as fibras tudo lá recrutando porque você precisa de mais força. Você precisa de mais soldadinhos, certo, né? Para fazer aquele movimento. Se você pega, por exemplo, peguei aqui essa caneca, precisa de muita fibra muscular. Pequeno, o peso é mínimo, né? Agora, se você vai para um peso maior, você precisa recrutar mais fibras. Então, quando você faz um movimento, o que geralmente o pessoal fala? Faz rápido, sobe rápido e desce devagar. Então, estende, nesse caso, né? Estende rápido e desce devagar que pega mais. Aí eu lembro do meu professor que falou assim, pega mais o quê? Aí, assim, o que aconteceu? Você empurra, você está fazendo um movimento de empurrar, no caso do supino, né? Você está empurrando ele, você está recrutando mais fibra muscular. Quando você desce ele mais rápido, lógico que isso eu tô falando assim, uma pessoa que já é treinada, sim, tá? Sim. Não vai sair fazendo esse tipo de exercício um pangaré aí que tá começando agora. Que, sim, vai causar lesão e até é perigoso. Certo. Né? Então, por exemplo, a pessoa tá subindo, se você fizer o teste e levantar um peso mais rápido ou mais devagar, vai fazer diferença na sensação do peso que você está carregando. Então, se você pegar lá um peso lá de 10 quilos, subiu devagarzinho, você vai falar, nossa, mano, que peso. Se você fizer rápido, você tem a sensação de outro peso. Então, devagar, você tem a sensação de peso maior, então você vai recrutar mais fibra muscular. Quando você flexionou, quando você estendeu, se você faz rápido, o processo de extensão, ela é um processo químico. Então você precisa de uma química ali no músculo para ele ligar e desligar. Né? Tá ali, tá ligando e tá desligando o tempo todo. Certo. Quando você faz rápido, é como se você fizesse esse desligamento de forma mecânica. Então, por exemplo,
Vamos supor assim, eu preguei, coloquei um prego na parede. Se eu vou lá com a picareta, o que eu vou fazer? Eu vou arrebentar a parede. Então eu destruí mais. Sim. Se eu for com um alicate, tentar fazer de forma devagar, eu vou deixar machucado? Vou, porque rompeu ali o local. O músculo funciona da mesma forma. Se você faz a extensão rápida, ele vai romper a fibra muscular mais. A E lesão vai ser a maior. lesão vai ser maior. Só que vai causar mais dor também. Vai causar mais hipertrofia? Vai. Por isso que esse tipo de treinamento só pode ser feito por pessoas que já são treinadas. Tem tempo de treino já, né? Exatamente, porque Legal. senão ela vai causar microlesões, vai causar extensões e até de articulação mesmo, né? Porque ela não vai aguentar. O que mais que eu posso falar sobre isso? É, Então, assim, depende do estágio que você tá O de instrutor, treinamento. o instrutor também. eu Do acho que instrutor. tem um nível Lembrei. também, né? Lembrei que eu ia falar. Por exemplo, se você vai fazer isso, eu não sugiro que faça isso no supino. Por quê? Porque o supino pode cair no seu peito, pode cair no pescoço, vai machucar. Então não faça isso no supino. Faça isso, por exemplo, você consegue fazer isso na rosca, né? Rosca direta. Então você consegue fazer aqui esse tipo de treinamento Treinamento que você né? tem No agachamento você um consegue, perigo, você né? consegue De você se também. machucar, né? Exatamente. Então você precisa ter algum suporte para você fazer esse treinamento. E nunca uma pessoa que está iniciando. É uma pessoa assim, tipo, 1 ano, 2 anos de treinamento constante. Constante. Não pode ser pangaré, não. Legal. Eu mesmo não faço. E o Entendeu? instrutor do lado, né? O instrutor do né? lado, Quanto mais informação você tiver, melhor você vai exatamente. executar Exatamente. Nunca os faça sozinho, exercícios, né? gente. Agora sim, se ele falar assim, ó, faz devagar que pega mais, aí, mas corre desse maluco aí. É. Tá falando besteira. Então, legal, né, cara? Um bate-papo bem bacana, interessante, assim, agregou bastante informação para as pessoas que querem aí, iniciar uma atividade física. Eu acho assim, Marco, vou ser bem sincero, cara, eu nunca tive assim uma aula com tantos detalhes, tanto da parte física do corpo, né, quanto da questões também físicas, né, assim, em relação à movimentação. É interessante a gente conversar com alguém que é da área, que é bem, que tem que estudou, que foi atrás, porque é igual a gente fala, né, professor de academia tá cheio por aí. É. E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não, se você não procurar um profissional da área, você corre o risco de ter, né, Lesões, né? lesões, e aí Sim. vai ter uma dificuldade até muito mais graves do que a pessoa pode acontecer. Posso fazer um jabá aqui? Pode. Posso? Então, assim, já que eu falei de professor, né, eu faço funcional. Eu faço 2 vezes por semana e eu sou professor de educação física. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que comer, mas eu tenho uma pessoa que eu contratei ele. Eu vou até o estúdio dele, ele monta o treino e eu faço no estúdio dele. Então, por que que eu faço isso? Quer dizer que o Marco não sabe o que ele está fazendo? Não, exatamente porque às vezes eu posso roubar. Você precisa de alguém cobrando você. E tem uma pessoa que está me cobrando e outra, eu tô investindo ali, né? Sim. Um valor, eu estou investindo tempo, então a pessoa vai me dar esse retorno, né? E, poxa vida, eu não quero trabalhar para mim mesmo, né? Então eu tenho uma pessoa contratada, o Sérgio, o professor Sérgio, do estúdio For All, né? Que fica ali em Hortolândia, perto Ele vai mudar agora, vai ampliar os horizontes Olha aí, dele, e a gente está legal. muito feliz por isso, né? Show de Ele bola. vai ali para o Santa Clara 2, né? Pegou um espaço ali que vai ficar top o lugar. Então, se você é de Hortolândia, ali da região de Santa Clara, Interlagos, até São Sebastião ali, Uhum. vai lá no Serjão. O Serjão é top.
É isso aí, nós vamos deixar aqui o Contato. contato do Marco, né? E aí você entra em contato com o Marco através do Instagram, né? E aí você bate um papo com ele, pergunta para ele. Ou, se você quiser dar o contato desse rapaz aí, um site ou alguma coisa, a gente coloca lá também, Sim, colocar tá? na descrição do Vamos dar vídeo. esse apoio aí, porque é uma coisa muito importante, que é relacionada à saúde, né? Sim, ele manja muito mais do que eu, viu? Eu já fiz entrevista com ele. Olha aí, que legal. Mas, Muito Marco, mais. queria, assim, agradecer demais, cara, o bate-papo nosso aqui. Eu acho, assim, que foi um bate-papo que agregou tanto a questão espiritual, que é um dos temas principais do nosso conteúdo, Físico também. e físico também, né? Porque, assim, é importante, né? As pessoas tentam cada dia mais ter uma atividade física ativa, até mesmo para a questão de longevidade, né? Pessoas que se movimentam mais, né? O corpo agradece e você tem uma maior durabilidade do corpo e longevidade também. Mas também, né, Marco, a gente não falou aqui, mas só para deixar aqui uma coisa importante, atividade física sem uma boa alimentação, né? Aí É, quando você compra um carro, ele é. Geralmente hoje é flex, né? flex, Sim. é. Ele é flex. Mas, por exemplo, eu tenho um carro que ele é gasolina. O que que acontece se eu colocar etanol? Ah, você vai. Vai Não andar. pega o carro, né? O óleo, posso colocar qualquer óleo? Não, Então, tem hora é mais ou certa, né? menos isso, né? A durabilidade de um carro ou de um equipamento vai conforme o seu uso, de como você usa e como você faz a manutenção, né? Então, o corpo é muito parecido com isso, né? A É, manutenção dele. Por exemplo, você dá preferência para alimentos. Eu escutei uma pessoa, Zoair, falando assim: nós deveríamos muito mais descascar em relação a desembalar. interessante isso, hein? Quem pegou essa ideia Exatamente. já vai praticar hoje, né? Tem uma fruta em casa, você vai descascar uma laranja, É muito mais do que né? desembalar. Sim, não vou ser hipócrita também de falar assim, ah, eu Não, não como um chocolate, ah, eu não claro. como, sei lá, uma pizza, não como um hambúrguer, não como pastel. Lógico que eu como. Mas assim, saber dosar, ter o Quantidade, né? cuidado, a Todo dia quantidade, também, É. né? todo Eu dia, é ruim para o corpo, é ruim. Não vou ser também taxativo de falar assim, ah, é, Só poxa para vida, só para fechar isso aqui, para a gente ir no final, é, eu tava com uma taxa, né, de a sanguínea lá, como é que chama? glicose. A glicose, né? É alta, né? Glicemia? Acho que Glicemia? é isso, né? Que você faz Não, aquele teste lá. depende, na verdade, tem A dois, impedância, quando você faz aquele teste de impedância, ah, e aí tem uma. Eu tem esqueci o nome impedância. agora. Que quando a taxa, a gordura do sangue tá alta lá, esqueci o nome agora. Colesterol? É colesterol. Acho que é colesterol, não sei se é isso, né? E tava alta. E aí, eu conversando com o nutricionista, eu falei assim: olha, eu vou confessar, eu bebo refrigerante todo dia. Né? Na hora do almoço, vou lá, compro, tomo e tal. Aí ele falou assim: então você tem que diminuir o açúcar. Porque você está numa taxa que você passou um ponto acima do padrão humano. Mas era colesterol ou era glicose? Era colesterol. Era colesterol? Aí ele falou assim: ó, se você continuar subindo, isso corre risco de você ter uma hipertensão, alguma Sim. coisa e tal. Aí eu fiquei preocupado, né? Comecei a cortar refrigerante, doce e tudo mais. Fiquei ali um tempo fazendo isso. Depois teve uma feira de saúde aqui na Praça da Concórdia, e aí o pessoal do NASP vieram, fizeram uma coisa muito Legal. interessante ali, junto com a parceria com a posto de saúde aqui na região, e eu fiz esse teste novamente, depois de uns 4 meses. E baixou, tava lá no nível 6, que ele Aham. falou, baixou pro 4. Aí eu falei, então, tudo bem, né? Sim, Aí então eu procurei manter isso. Só que de vez em quando, né, dá aquelas escapadinhas, né, tal. Mas assim, eu procuro dar uma equilibrada aí para Deus não. vai, é possível. Eu sou uma testemunha disso. Porque em dezembro, um pouquinho antes do ano novo, eu fiz um destro, que é um exame de sangue mais simples, né, de glicose. Sim. Né? Você dá uma furadinha, uma picadinha ali no dedo, coloca o sangue ali numa fita, coloca E faz no lá o aparelho. exame. Ele dá a taxa de glicose. Certo. Tava 400 e
60, quase 470. Nossa, tava muito alto. Muito alto, hein, Marcos? Quase tendo né, um Troço piripaque, lá, né? né? Ah, fala. E aí eu fiquei, cara do céu, eu já tomo hipoglicêmico, né? E aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Janeiro começou, eu não fiz uma promessa, né? Mas, assim, eu quis abaixar. Então, eu voltei para atividade física, voltei para minha atividade física. Mudou a A alimentação. alimentação, o que que eu fiz? Ao invés de, por exemplo, pegar a cenoura e cozinhar ela até ela ficar molinha, eu dava um susto nela. Que é o susto, tá sendo. No vapor. Ah, Cozinhar ela tá. no vapor. Então você deu um susto ali nela, ela fica meio crocante ainda. Sim. Ela tá cozida, mas ela fica mais crocante. Isso daí ajuda também, Certo. né? Mas salada, eu aumentei a salada, eu aumentei quantidade de alimentação crua, Uhum. preferi o cozido ao invés do frito, né? Arroz integral. Então eu mudei uma série de fatores na minha vida que eu cheguei ao mês, hoje a gente está no mês De abril. abril 4, né? Eu cheguei em março, eu abaixei para 93, Poxa, sem alterar o remédio, foi lá embaixo. sem alterar o remédio. Eu tava o mesmo remédio que eu tava e a mesma quantidade. Lá em dezembro era o mesmo que eu tava tomando em março. Mas você vê a importância, né, Marco, da alimentação, né? E tem muitas Exatamente. pessoas que, não tem nada a ver isso aí. Não, Faz o teste, né, Marco? faz o Faz teste. o teste. Só que assim, Você vê. não vai comer salada de maionese, né? Porque Não, senão aí você tá não adianta, gordura ali. né? Não vai comer salada de maionese. Não vai A Erika não. vai entender essa piada. É, Mas, Marco, eu queria agradecer demais nosso bate-papo aqui. E antes de a gente encerrar, eu gostaria que você olhasse para sua câmera ali e você deixasse uma mensagem. Duas mensagens. Uma mensagem para aquelas pessoas que precisam conhecer a Cristo, que ainda não conheceram. E uma mensagem para aquelas pessoas que precisam melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde. Uma tá ligada à outra, né? Exato. Uma tá ligada à outra. A parte espiritual não é separada da parte física, né? Nós somos pessoas integrais, holístico, né? O que eu tenho a dizer para você? Se você não conhece Jesus, se você tem alguma dúvida em relação à Bíblia, procure os estudos bíblicos da TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo. Se você não conhece a Igreja Adventista, não sabe onde encontrá-la, existe um site que chama encontreumaigreja.com.br. E ali você vai encontrar a melhor localização para uma igreja adventista perto da sua casa. Em relação a Jesus, eu posso dizer que eu era uma pessoa perdida e Jesus me encontrou da melhor forma que ele encontrou, né, talvez até na melhor fase. Eu estava mais sensível à fala dele. E aí tem a minha parte também de abrir meus ouvidos, né, abrir o meu coração e aceitar. A salvação, ela vem conforme você aceita Jesus. Se você não aceita Jesus, infelizmente você está de um lado. Se você aceitar, a gente tem a esperança de uma vida no porvir, né? No retorno de Jesus, na qual ele vai acabar com esse mundo de pecado, de agonia, de medo, de guerra, e vai dar um mundo muito melhor. Ele vai recriar esse mundo. Então, testemunho meu, eu era uma pessoa antes de ter um encontro com Jesus, hoje eu sou outra. Preciso melhorar muito? Muito. Mas nós não seremos perfeitos nesse mundo aqui. Se tem uma pessoa que é perfeita, é Jesus. Em relação à saúde, da mesma forma que eu falei, procure os estudos da Igreja Adventista em relação à Bíblia. A Igreja Adventista também tem alguns programas na TV Novo Tempo, a Vida e Saúde, a revista Vida e Saúde, que dá dicas espetaculares sobre atividade física, sobre alimentação, sobre várias coisas, né?
Eles dão receita também. Várias receitas lá que a gente faz em casa. Eu peguei da TV Novo Tempo. Então procure lá no seu canal, tá lá zapeando, lá tá de bobeira, vai lá na TV, procura lá o canal Novo Tempo, da Novo Tempo que você vai ter várias dicas. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar a minha história, um pedaço dela pelo menos, falar um pouquinho da minha profissão, da importância do cuidado da saúde, né? Eu vou dizer que eu preciso cuidar também da minha saúde, na verdade é um tapa na minha cara, né? Que eu sei o que é até pior, né? Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. É o famoso casa de ferreiro, espeta de O pau. espeto é de pau. Você acabou de falar aí que tá cuidando, né? Tô cuidando, eu melhorei Você antes bastante. já foi Sim, para 93, sim, então sim. tá. A minha meta é não usar mais remédio. Aí. É zerar o remédio. Então, essa é a minha meta. Eu já marquei um endocrinologista, né? Que aí é a importância de ir ao médico, né? Fazer os exames, para a gente poder saber qual que é o caminho a seguir. Reduzir o açúcar. Reduzir o açúcar. Tá usando um açúcar mascavo ou não? Ou ainda não? Tem esses Né? poréns aí, né? Tudo que é integral, ele é melhor. Melhor. Tudo que é refinado é pior. Isso aí. Ô, Marco, deixa um abraço aí, pessoal. Seu Instagram. Seu Instagram também, Seu canal. profissional, seu canal. Ah, é verdade. Pessoal, o Marco ele tem um canal que chama-se Na Contramão. Na contramão, O que ponto você- de exclamação, entre parênteses, oficial. O que você produz lá, pessoal? O canal ele nasceu para dar boas notícias, Sim. a princípio. Com o ufa-ufa da vida, eu acabei deixando essa parte de lado um pouquinho, mas ainda tem algumas notícias lá sobre educação, sobre empreendedorismo. Sim. Tem algumas reportagens lá, que não foram reportagens, obviamente, que eu fiz, né? Mas são notícias que saíram na mídia que eu achei muito interessante e eu quis destacar. Hoje em dia, eu faço as meditações, eu posto toda sexta-feira ao pôr do sol. Na verdade, às 17 horas ele sobe, né? Então, às 17 horas sobe no canal Na Contramão, ponto de exclamação, entre parênteses oficial. Se você colocar lá Na Contramão, vai ser um monte de coisa. Então, aí tem que Eu explicar. coloquei esse dia na Contramão, saiu até banda na Contramão. Saiu, tem banda, tem na música, Contramão. tem. Nossa, na hora que eu vou procurar, sai um monte de coisa diferente. Mas assim, a princípio, agora, nesse momento, eu estou fazendo meditações. Mas tem algumas outras coisas também. Bom, e se você então, de repente, sexta-feira à tarde, você quer fazer o pôr do sol com a sua família, de repente está com a dificuldade de encontrar ali uma meditação de pôr do sol, nós vamos deixar o link do canal aqui do YouTube Na Contramão, e ali você tem meditações maravilhosas. Eu, praticamente, toda sexta-feira, o Marco põe lá no status do WhatsApp dele, eu corro lá e já sou um dos primeiros a curtir. Muito bacana, muito legal. E para você estar dando esse apoio para ele e estar recebendo ali a bênção de uma meditação maravilhosa que é colocada ali com fundo musical. Fundo É musical. bem legal. A voz também é bem gostosa de ouvir, bem bacana bom. também, né? E fica a dica para você aí, tá bom? Vamos lá, deixa um abraço aí, pessoal. Verdade. Primeiro, né, para minha esposa querida, Érica, beijo, meu bem. Para minha filha, né, a Mariana. Quero deixar também um abraço para minha família, né, os meus pais, meus irmãos, pessoal da igreja do Santa Isabel, né, Osvair? Sim, São com pessoas certeza. importantíssimas que contribuem todos os dias para o meu crescimento espiritual e como pessoa também. O pessoal da escola que eu trabalho lá em Montemor, o José Luiz Gomes Carneiro. Pessoal, beijo para vocês, abraço. Gente, vocês são uma equipe top demais. Eu amo trabalhar com vocês. E a educação é uma das chaves. Ô, Marcos, é legal, né? Você tá num ambiente que você gosta, né? Assim, que você se sente bem, sente. Eu vi que você falou da escola também, da igreja lá de Santa Isabel, né? É importante, né, Nathaniel? A gente tá num local que as pessoas dão esse apoio pra gente, né? Isso é muito bom, né? Quanto mais cercado você estiver de pessoas que acreditam em você, acreditam no seu trabalho, isso faz uma diferença muito grande. Posso mandar mais um abraço? Porque eu não posso cometer esse sacrilégio. Deve mandar. A minha escola, que na verdade é minha sede, né? Preciso mandar um abraço para eles também.
Terezinha, do Menino Jesus Calil, que é no Paviote, no Jardim Paviote. É a minha sede, é a minha escola também, que tem um lugar no coração, uma Que escola que eu... cidade tá? É em Montemor. Montemor. Montemor, que vizinho nosso aqui, Campinas, né? Portolândia. Aham. Então eu não posso deixar de mandar um abraço para eles também, pessoal, que amo essa escola também, que eu, nossa, aprendo muito com eles. E foi um dos lugares que me incentivou a ir para coordenação. Legal. Ô, Marco, o pastor Beyer, né, veio aqui Sim. e ele fez um. Eu pedi para ele fazer um merchan pra gente, pra galera se inscrever no canal. Ele fez um negócio bem legal. Então, olha pra câmera aí, pede pro pessoal. Como é que o pessoal Chegou faz sua pra vez, se Marco. inscrever aí no canal? Vocês são engraçados, né? Bom, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem. E se vocês gostarem do conteúdo, vocês vão lá, clica ali no sininho para receber todas as notificações e se inscrevam também, né? Porque vocês se inscrevendo, vocês comentando, vocês curtindo, vocês impulsionam, ajudam a impulsionar o canal. E falta bem pouco para eu monetizar o canal, viu, Zé? Sim. Falta assim. Tá chegando lá, Nossa, né, Marco? tá chegando, graças a Deus, tá chegando. A princípio eu não queria, né, fazer um canal para monetizar nada, mas como ele foi crescendo, né? então a gente olha e fala assim, por que não? Sim. Né? Por que não? Então é uma forma de divulgar o evangelho, assim como vocês, né? Eu dei o abraço, né, mandei os Bom, abraços abraço aí pro pra pessoal. galera. Eu preciso agradecer vocês também por ter me dado essa oportunidade. E, Imagina, cara. poxa, top demais. O Gostei privilégio é demais. todo nosso ter você aqui. Não, o Foi privilégio é muito meu. bom estar com você aqui, Marco. Tá recebendo informações tão importantes. Eu queria agradecer você pessoalmente aqui mais uma vez, Obrigado, tá? Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus me abençoa muito mais do que eu mereço. Amém. E você que tá aí, que acompanhou a gente até aqui, tá? Eu quero lançar um desafio para você. Se você assistiu até aqui, o desafio é você colocar aí nos comentários Estrela Cadente. Coloca aí Estrela Cadente, que foi assim o primeiro impacto que o Marco teve aí com Deus, a resposta de Deus na vida do Marco. E aí nós vamos estar agradecendo você e nós vamos estar sabendo quem a galera que está acompanhando aí. E a gente vai deixar um maravilhoso coraçãozinho no seu comentário. Beleza? Certinho, Daniel? Certinho. Muito obrigado. Obrigado, Trey. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. E até a próxima. Com fé em Deus, estaremos juntos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.